estudantes, professoras da EJA, tudo bem com vocês? Sou a professora Ana Paula e vou acompanhar vocês em mais uma aula de História. Para iniciar, vamos recordar o que nós vimos lá na aula passada? Na aula passada nós fizemos uma cruzadinha sobre os direitos do trabalhador. Nós também vimos como eram as condições de trabalho em diferentes períodos da história do Brasil. Além disso, nós vimos como é o trabalho atualmente, como é que estão as condições de trabalho atualmente e discutimos sobre o desemprego no Brasil, principalmente nesse período agora de pandemia. Para iniciar a aula de hoje, eu vou pedir para que vocês assistam comigo o vídeo a seguir. Vamos lá? Paulo, se todas as pessoas que moram em favelas aqui no Brasil fossem reunidas no mesmo território, elas formariam o quinto estado mais populoso do país. E uma pesquisa feita justamente em comunidades mostra que 8 em cada 10 famílias dependem de doações para sobreviver hoje. A maioria das pessoas não consegue mais fazer 2 refeições por dia. Antes da pandemia, a Luzinete era diarista. Há 1 ano, não consegue mais faxinas. De lá para cá, sobreviveu com auxílio emergencial e catando latinhas na rua. Hoje, só tem comida na mesa, graças à doação de cestas básicas. Dá, porque a gente não come muito não, a gente come pouquinho. O importante é que nós estamos vivos. O Henrique é o líder comunitário que organiza as doações de cestas básicas que a Luzinete recebe na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Ele conta que as doações têm diminuído muito desde janeiro e que hoje, pelo menos 3.000 famílias estão precisando de ajuda. Na periferia, no fundão, tem famílias passando fome, né? A gente entra na casa da família, a gente vê aqui, não tem nada aqui para as crianças. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que a pandemia piorou a alimentação de quem vive em favelas no Brasil. A maioria não consegue fazer 2 refeições por dia. Ou falta o almoço ou falta o jantar. Não fossem as doações, 8 em cada 10 famílias não teriam como se alimentar. Foi a fome que formou essa fila na maior central de comercialização de alimentos do país. A notícia da distribuição de produtos da cesta básica e de frutas, legumes e verduras fez centenas de pessoas se deslocarem. Nunca foi tão importante doar para garantir com que milhões de brasileiros que moram em favela não passem fome durante a pandemia. É fundamental que a sociedade volte a se unir numa grande corrente de solidariedade que una iniciativa privada, organizações do terceiro setor e poder público para garantir efetivamente que não falte arroz e feijão na mesa dos brasileiros. Muito importante essa reportagem, né? Nós vimos que nesse período de pandemia, muitas pessoas não tiveram acesso a direitos básicos, como o da alimentação. Muitas vezes causados até pelo direito que nós vimos na aula anterior, que é o direito ao trabalho. Muitas pessoas ficaram desempregadas, então o direito à alimentação dessas pessoas não foi garantido. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar justamente sobre esse direito, que é o direito à alimentação. A Constituição Federal, que é esse documento que a gente vem estudando já há algumas aulas, fala que a alimentação é um direito social. Vamos acompanhar a leitura? São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então a Constituição mostra para nós que a alimentação é um direito do cidadão. O direito a se alimentar bem, a ter uma alimentação que traga benefícios à saúde do cidadão é um direito de todos nós e isso está garantido em lei. Então, nós, como cidadãos, devemos cobrar dos governantes que existam políticas e programas que propiciem aos cidadãos o acesso a esses alimentos. O nosso país é um país tão abundante em alimentos. E por que será que ainda muitas pessoas passam fome? Nós vimos aí no vídeo anterior, durante a pandemia, quantas pessoas não tiveram acesso ao que comer. Às vezes fazendo uma refeição ao dia, ou então às vezes nenhuma. E às vezes essa refeição que essas pessoas faziam não tinha a qualidade nutricional
que deve ser, que cada cidadão deve possuir. É uma situação bastante complicada, ainda mais quando a gente vê que muitas crianças estão fora da escola e às vezes a única alimentação dessas crianças é lá dentro da escola. Então, durante esse período de pandemia, a alimentação também das crianças e do adolescente ficou comprometida, não é verdade? Então agora eu vou assistir com vocês um outro vídeo que fala sobre o benefício dessa Constituição, o quão é importante o direito à alimentação à sociedade e à população do Brasil. Vamos lá? Poder comer todos os dias, para mim, primeiramente, eu me sinto agraciada por Deus, né? Depois, a alimentação é uma necessidade que a gente tem, né? Nosso organismo. Passar fome não é bom, né? Ninguém quer passar fome. E você estar com fome e saber que você vai poder se alimentar é bom demais. Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom acesso à alimentação, né? A alimentação foi um dos direitos sociais e básicos escritos na Constituição Cidadã de 1988. É muito bom saber que tem alguém zelando por nós, né? Pela comunidade, até o povo mais carente, né? Também foi uma graça conquistada, abençoada. Assim, eu gosto sempre de falar essa palavra, abençoada. Nós somos um povo abençoado. Viu? Assim como a Silvana, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Nós vimos nesse vídeo o quanto é importante esse direito ao povo. Nós vimos essa senhora falando a alegria dela de poder ter um alimento na sua mesa. Às vezes a realidade que nós temos em casa não é a realidade de muitos brasileiros. Muitos de nós, a maioria de nós, temos o que comer, temos um almoço, uma janta, temos acesso a diferentes produtos, mas a gente sabe que nem todas as pessoas do Brasil possuem esse direito, têm esse direito garantido. Infelizmente, muitas pessoas ainda passam fome, mesmo com a Constituição Federal existindo. Agora, será que além da Constituição, existem outros documentos que também apresentam leis e objetivos que visam garantir a alimentação e diminuir a fome da população? Vamos conhecer alguns deles? Existe um documento que foi criado de forma mundial que se chama a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São direitos garantidos por essa declaração para o mundo todo que garantem que essa população tenha acesso a elementos básicos para ter uma vida tranquila. Vamos ler o que ela diz a respeito da alimentação? Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar, e a sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Então nós podemos ver nesse artigo da Declaração Universal que a alimentação é algo importante e fundamental para a vida da sociedade, né? Para a vida dos seres humanos. Uma pessoa que não tem uma alimentação adequada não vai poder trabalhar direito, não vai poder estudar direito. Isso é um direito básico do cidadão, que é a alimentação. E sim, o governo, né, os governantes têm de garantir esse direito básico ao povo. Agora, nós vamos relembrar um outro documento bastante importante que nós já vimos lá nas outras aulas, né? Que são os ODS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade.
Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Nós já vimos esses ODS em aula passada e vimos que são metas a serem atingidas pela população e pelos governantes até 2030. E hoje, em específico, nós vamos ler o objetivo 2. O objetivo 2 é o objetivo de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria na nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, esse é um objetivo bastante importante a ser atingido até 2030. Será que nós vamos conseguir atingir até lá? Vamos ver as metas que esse objetivo traz? Ele diz que até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Então, uma das metas para atingir esse objetivo é acabar com a fome. E não somente acabar com a fome, mas disponibilizar para a população alimentos seguros e nutritivos. Então, essa é uma preocupação bastante importante, que esses alimentos sejam saudáveis. Outra meta é que até 2030 acabem todas as formas de má nutrição. Porque existem até crianças, né? A gente vê mais isso em crianças e adolescentes, crianças que até se alimentam, mas de uma forma muito errada, causando a má nutrição, a desnutrição, que acarretam em muitos problemas à saúde e cognitivos também. Muitas crianças às vezes não conseguem aprender pela falta de alimentação ou por uma alimentação inadequada. Outra meta a ser atingida até 2030 é dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos. Então, a partir de programas do governo, fazer com que pequenos produtores comecem a produzir mais e alimentos de qualidade, para que toda a população possa adquirir esses produtos. Então, é importante que o governo também dê incentivos a esses produtores, para que eles consigam produzir mais e atender a toda essa demanda da nossa população. Outra meta é, até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção. Então, também ensinar a esses produtores formas de utilizar a terra em períodos e estações diferentes, né? De acordo, às vezes, durante um período de chuva ou então um período de muito sol, produzir um outro tipo de alimento, para que aquela lavoura não seja utilizada apenas para um determinado produto, mas para que ele possa utilizar aquela terra para várias produções, para a produção de vários produtos e alimentos. E uma outra meta é que até 2020 manter a diversidade genética das sementes, plantas, animais e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa de benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos. É trabalhar junto com a ciência na produção de novas sementes, de novos produtos, que possam atender às necessidades da população e possam trazer maior qualidade aos alimentos que são produzidos. Agora, eu vou pedir para que você pegue o seu caderno para nós darmos continuidade ao tema da aula de hoje. Então, anote lá no seu caderno a disciplina, que é a história, o dia que nós estamos trabalhando essa aula, o dia que você está assistindo essa aula, e o tema da aula de hoje, que é direito à alimentação. Vamos lá?
Então agora, estudante, vamos iniciar a nossa atividade? Para a atividade de hoje, eu vou apresentar para vocês um texto, mas esse texto está faltando algumas palavras. E nós vamos ter que completar com as palavras que estão acima aqui no slide. Vamos tentar ler cada uma dessas palavras? A primeira ela fala direito. A segunda palavra, fome. A terceira, sociedade. A quarta palavra, alimentação. Quinta palavra, saudável. E por último, a palavra agrícola. Agora nós vamos ter que colocar essas palavras dentro destas frases, dando sentido ao texto. Vamos lá? O direito a... Qual será que é o direito que nós estudamos nessa aula de hoje? Hoje nós estudamos o direito à alimentação. Então nós vamos pegar a palavra alimentação e inserir na lacuna que está em branco. Vamos lá? Então fica lá. O direito à alimentação significa que todos devem ter acesso a uma alimentação. Aí já veio um espaço novamente. O que será que tem que ser essa alimentação? Será que é uma alimentação direito? Acho que não, né? É uma alimentação fome, sociedade, uma alimentação saudável. Acho que essa palavra encaixa bem nesse espaço. Vamos inserir ele ali? Alimentação saudável e nutritivamente adequada.
Já fechamos a primeira frase. Vamos para a próxima? Uma das metas governamentais é acabar com a... O que será que é uma das metas do nosso governo para acabar? Será que é para acabar com os direitos? Não, a gente viu que não é isso, né? Ou será que é para acabar com a fome? É isso aí, né? A gente sabe que é uma das metas governamentais acabar com a fome. Agora a próxima frase diz: também é uma meta dobrar a produtividade o quê? O que será que nós vimos anteriormente que nós temos que dobrar, aumentar para atender a toda a população? Dobrar a produtividade de direito? Não encaixou, né? A produtividade sociedade? Também não encaixou. Então é a produtividade agrícola. Isso é, produzir mais alimentos, né? Ter mais foco na agricultura. Então vamos completar essa fase? Então, também é uma meta dobrar a produtividade agrícola. E agora a última frase. Os membros da... Sobrou duas palavrinhas lá em cima. Direito e sociedade. Será que é os membros do quê? Só pode ser da sociedade, né? Então vamos completar. Os membros da sociedade têm responsabilidade de garantir o... sobrou o direito lá, né? O direito de todos a uma alimentação adequada. Então, agora que nós já completamos esse texto todo, eu vou pedir para que você, estudante, copie agora todo esse texto que resume bem a nossa aula de hoje no seu caderno. Vamos lá?
agora que você já registrou no seu caderno, vamos dar continuidade ao tema da nossa aula. Agora, nós vamos ver alguns programas que auxiliam no combate à fome. Será que você conhece eles? O primeiro programa que eu vou mostrar para vocês, que muitos dos estudantes até usufruem desse direito, é o Bolsa Família. Você já conhece? O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar as situações de vulnerabilidade e pobreza. Então, sempre é enviado para esses cidadãos um valor X na sua conta para que possam utilizar de forma a garantir o sustento da sua família. Um dos objetivos é combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional. Outro objetivo é combater a pobreza e outras formas de privação das famílias. Também tem como objetivo promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial saúde, educação, segurança alimentar e assistência social. Ele consegue promover esse acesso a esses serviços porque quem possui esse benefício tem que estar frequentando uma escola, tem que estar em dia com as suas consultas no médico, no pré-natal, nas questões de gravidez. Então tem que sempre estar em dia com esses atendimentos e com esses serviços públicos, porque se não estiver, pode ter o seu benefício cortado. As famílias pobres, de acordo com o programa, são aquelas que têm renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. Ou então, as famílias pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 89,01 até R$ 178,00 por família. Será que você, estudante da EJA, também tem direito a esse benefício? Se você procurar o pessoal da CRAS aqui do município, eles podem auxiliar vocês nesse processo. Mas, para garantir que vocês tenham direito a esse programa, também existem alguns requisitos que são bem importantes. Vamos acompanhar? Inclusão da família pela Prefeitura no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Isso é promovido pelo CRAS do seu município. Outro requisito é uma seleção do Ministério da Cidadania. Então, assim que você inserir o seu nome dentro do programa, fizer a inscrição para receber esse benefício, você terá que passar por uma seleção do Ministério da Cidadania. No caso das gestantes, como eu já falei para vocês, é obrigatório o comparecimento às consultas do pré-natal, conforme o calendário preconizado pelo Ministério da Saúde. Participação em atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde sobre aleitamento materno, alimentação saudável, no caso da inclusão de nutrizes, mães que amamentam. Então, a mãe que amamenta e possui o benefício do Bolsa Família, ela deve participar desses momentos de atividades educativas, sob o risco de, caso não participe, tenha interrompido o seu benefício. Também é obrigatório para quem faz parte desse programa manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 17 anos. Então, caso você tenha esse benefício, o cartão de vacinação dos seus filhos de 0 a 17 anos tem de estar em dia. Outra obrigação de quem possui esse benefício é o acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos. Então, a mulher também tem que estar em dia com os seus exames, com os seus preventivos, com a saúde de forma geral da mulher. Outra obrigação de quem possui esse benefício é a garantia da frequência mínima de 85% dos estudantes na escola para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% de frequência dos adolescentes de 16 a 17 anos. Então, para quem possui esse benefício, os seus filhos devem estar matriculados e frequentando a escola e tendo esse mínimo de percentual de presença também. Caso o aluno esteja em situação de abandono ou evasão escolar, o benefício será retirado dessa família.
Então esse programa, ele tenta, além de trazer esse benefício financeiro às famílias, ele também faz com que esse cidadão usufrua dos outros direitos que ele também tem, como o direito à saúde, o direito à educação, né? Então é importante que todo cidadão faça esse acompanhamento de uma forma geral. Agora eu vou mostrar para vocês um outro benefício que nós temos aqui na cidade de Curitiba. Essa é uma chamada de uma página lá de uma rede social, que a prefeitura aqui de Curitiba diz o seguinte: Rede de Proteção Social de Curitiba garante alimentação para quem mais precisa. Esse foi um programa municipal feito agora para o período de pandemia, que diz o seguinte: lançado em abril de 2021, o Auxílio Alimentar de Curitiba é um voucher de R$ 70 mensais para que as famílias em extrema pobreza possam fazer compras nos 34 armazéns da família. Atualmente, 32,7 mil famílias estão cadastradas no programa emergencial, que está na quarta de um total de 6 parcelas mensais até o final de outubro. Então, muitas famílias aqui do município de Curitiba foram beneficiadas com esse auxílio, recebendo esse voucher de R$ 70 todos os meses, para que durante esse período de pandemia, que foi um período tão difícil para todas as famílias, pudessem adquirir produtos dentro dos armazéns da família. Mas você sabe o que são esses armazéns da família? Eu vou mostrar para vocês. Vou ler para vocês uma chamada que tem também lá no site da prefeitura. Quer comprar alimentos com preço mais em conta? Conheça o Sacolão da Família e os armazéns da família. Esses espaços da Prefeitura de Curitiba oferecem produtos com os preços em média 30% mais barato que no varejo. Nos armazéns da família, por exemplo, há alimentos da cesta básica que custam até 33,9% mais baratos do que nos supermercados da capital. É o caso da manteiga extra com sal, de 200 gramas, que sai por R$ 6,59 nas unidades da Prefeitura e tem preço médio de R$ 9,97 nos supermercados. Já nos casos do Sacolão da Família, a economia é ainda maior, chegando a 62,33% na compra do quilo do tomate, que tem preço único de R$ 2,49 nos estabelecimentos do município e sai em média por R$ 6,61 nos supermercados. Então esse é um projeto aqui da Prefeitura de Curitiba que visa auxiliar essas famílias, né, de baixa renda a adquirirem produtos saudáveis e com um valor abaixo dos mercados que o município tem. Então, é um projeto que visa diminuir a questão da fome, que visa propiciar uma alimentação mais adequada a toda a população. Vamos ver agora um vídeo sobre o Armazém da Família? Olá, meu nome é Rafael, eu tô aqui no Armazém da Família e eu vou dar uma dica para vocês. Aqui vocês podem comprar produtos de higiene, limpeza e gêneros alimentícios de qualidade com um valor até 30% mais barato do que você paga no mercado convencional. Para realizar o cadastro é simples e fácil. Você precisa ser morador de Curitiba e ter uma renda familiar de até 5 salários mínimos, o que representa R$ 5.500. Basta você entrar no site da Prefeitura ou então através do aplicativo da Prefeitura, o Curitiba App, preencher o cadastro com as suas informações e anexar a documentação necessária. Caso você se enquadre nessas condições, não perca essa oportunidade, ainda mais nesse momento de pandemia, onde todo desconto é bem-vindo. Então agora eu vou mostrar para vocês sobre o Sacolão da Família. Você já conhece? Também é algo que a Prefeitura de Curitiba disponibiliza para os seus cidadãos, que auxilia nessa questão da fome e de uma alimentação saudável. Vamos assistir?
tem algumas opções também de projetos voltados à questão de alimentação saudável, como esses que eu apresentei para vocês? Eu sei que muitos alunos às vezes não estão assistindo a aula aqui de Curitiba, mas será que lá aí no seu município, o seu prefeito também disponibiliza algum outro projeto? Se tiver, anota aí no seu caderno. Agora, eu vou às compras lá no armazém da família e eu vou precisar de vocês para construir essa lista dos produtos que eu encontro lá. Você pode me ajudar? Eu vou mostrar as imagens para vocês e vou deixar um tempo para que vocês registrem as palavras do jeitinho que vocês souberem. E nós logo voltamos. Vamos lá?
estudante? Já registrou a lista dos alimentos que são vendidos lá no Armazém da Família? Na próxima aula eu vou retomar com vocês a escrita dessas palavras para ver se vocês escreveram direitinho ou se nós podemos reescrevê-las. Então espero vocês na próxima semana. Até lá!